Olá pessoal! Oi pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Aqui na Roça. No vídeo de hoje nós gostaríamos de falar sobre um assunto muito difícil, né? O vídeo de hoje seria uma continuação do último vídeo que nós fizemos aqui neste canal, né? Onde nós falamos sobre como Deus mudou a nossa mentalidade em relação a ter filhos, a ser aberto à vida, né? Nós contamos, né, no vídeo passado que nós tínhamos uma mentalidade normal, que é a mentalidade da maioria dos casais de hoje em dia, né? Que é de controlar a quantidade de filhos que Deus nos dá, né? O que nós pudéssemos ter, por exemplo. Quero ter 2, quero ter 3 e para por aí. Então a gente mudou essa mentalidade de querer controlar a quantidade de filhos, né, que iremos ter, para deixar aberto para a vontade de Deus, né, que seja feita a vontade de Deus. Quantos filhos Deus quiser nos dar, que assim seja. Então a gente explicou no vídeo passado. Se alguém está assistindo esse vídeo aqui e tiver curiosidade, né, eu indico o vídeo anterior a este daqui, né, de como Deus fez essa mudança na nossa vida. É até bom para vocês entenderem também melhor o contexto, né? Para quem não assistiu, se puder voltar, dar uma olhadinha no vídeo, vai entender, vai estar se inteirando melhor sobre o assunto de hoje. E o vídeo de hoje nós resolvemos fazer por conta principalmente de uma live que nós assistimos ontem à noite. Então, uma live daquele canal que nós recomendamos no vídeo passado, chama Deia e Tiba, tá? É um casal católico, né? Muito bom, um casal excelente. Nós não somos católicos, nós somos evangélicos, né? Vamos dizer assim. Mas nós seguimos eles há muito tempo. Sim. E é um casal que tem abençoado bastante a nossa vida. Nós recomendamos o canal deste casal aqui no vídeo passado. E ontem a Dayana estava mexendo no celular e apareceu a indicação dessa live, né? Apareceu. E aí a Dayana começou a assistir. E a hora que eu cheguei e vi sobre qual era o assunto que a Dayana estava assistindo, eu me interessei e a gente começou a assistir junto. Sim. Né? E achei de extrema importância. E falei, nossa, vamos falar sobre isso amanhã num vídeo. Vamos fazer um vídeo, vamos gravar. Vamos falar sobre isso pro pessoal que nos assiste, né? Que é de extrema importância, gente. E o que me deixou triste é que parece que essa live pode sair do ar, né? Parece que sim, porque faz parte de um curso que eles estão fazendo, né? Tá para começar essa semana, então pode ser que essa live venha sair do canal deles, né? E eu vou tentar ver se eu consigo salvar essa live inteira e disponibilizar no meu outro canal, né? Eu tenho um canal lá no Rumble. Eu não sei se é assim que fala, Rumble. Não sei se é assim que fala. Eu tenho outro canal onde eu falo sobre o produto que eu trabalho hoje em dia, né? Então eu tenho um canal lá no Rumble e eu até queria disponibilizar essa live neste canal lá do Rumble, porque se esse vídeo sair do YouTube, as pessoas que estão vendo esse vídeo aqui podem tentar procurar este vídeo lá no Rumble, né? Sim. Então eu vou deixar o link do meu canal lá do Rumble, que é onde eu falo sobre o produto, né, que eu trabalho, que eu vendo e que eu não posso falar aqui nessa plataforma, né, e eu vou deixar aqui para vocês conhecerem este produto, né, e também no futuro, se essa live sair daqui do YouTube, se você está assistindo esse vídeo, por exemplo, muito tempo depois do que a gente gravou, aí vocês podem procurar neste meu canal lá do Rumble, que eu vou tentar disponibilizar esse vídeo lá também. Tá bom? Além de vocês aprenderem sobre o produto que nós trabalhamos, que eu trabalho e que promovo, né? Mas infelizmente não podemos falar dele aqui nessa plataforma do YouTube. Mas lá no Rumble nós temos a liberdade de poder falar sobre isso lá. E eu recomendo para todos que estão assistindo o nosso vídeo também conhecer este produto. Então, pessoal, o vídeo de hoje iremos falar um pouquinho, né, do problema dos contraceptivos, né? Porque até antes de assistir essa live,
nós achávamos que os contraceptivos ele envolvia apenas 2 problemas, que era, primeiro, né, a nossa fé, né, em Deus. Acho que é o principal deles, a nossa fé em Deus, né, em deixar que Deus seja, que Deus conduza a nossa vida do jeito que Ele achar melhor. Então nós não temos que querer colocar, né, o controle da quantidade de filhos, né, isso não está em nossas mãos. Isso daí não é uma coisa que nós devemos controlar, né? Esse é o primeiro problema, né? O problema bíblico, o problema da nossa fé, né? Porque Deus é o autor da vida e na Bíblia diz que filhos são herança do Senhor, né? Filhos são bênçãos de Deus, né? E quem somos nós para dizer não às bênçãos que Deus quer nos dar, né? E muitas vezes pela falta de fé, como é que eu vou criar mais filhos, né? Será que eu vou ter dinheiro para sustentar, né, mais filhos, para criar mais filhos? Como é que eu vou conseguir dar uma boa escola, uma boa educação, né? E aí a gente acaba errando nisso. Então esse é o primeiro problema do anticoncepcional, né? O segundo problema seria que ele traria efeitos colaterais graves. Sim. Né? Então, anticoncepcional, se a gente ler as bulas, né? Eu não sei se estão escritos todos os problemas dos anticoncepcionais nas bulas, mas a Dayana sofreu com depressão. Sim. Quando tomou anticoncepcional, sofreu com depressão. O que mais? Você chegou a sofrer outros problemas, né? Era vários problemas, né? Que a gente tem, o humor, né? A alteração no humor afeta muito, né? Como diz, né? Tem às vezes a falta de libido também. Então, assim, tem muita coisa. Engordar, né? Você engorda disparado também. Esses são uns probleminhas assim, ali, iniciais, né? Porque eu creio que a longo prazo existem problemas maiores, como câncer, né? Câncer de mama, câncer do colo do útero, câncer de ovário, câncer de não sei mais o que. Trombofilia, né? Trombose. Tem mais problemas envolvidos que são mais graves. Uhum. Né? Isso aí talvez seria a pessoa que toma o anticoncepcional a longo prazo. Então, tem o problema da nossa fé, né? A falta de fé nos fazem querer controlar a quantidade de filhos que nós achamos que devemos ter. Segundo, o problema que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, né? Nosso corpo ele é sagrado e nós não devemos contaminá-lo com substâncias tóxicas, né? E o anticoncepcional é uma substância que não é natural, né? Muitas vezes não é natural e acaba se tornando tóxico, porque tem muitos efeitos colaterais envolvidos. Então tem esse é o segundo problema. E nós descobrimos na live, né, que a gente assistiu ontem, né, que foi a Déia Utiba conversando com uma doutora, uma médica, que também é formada em teologia, e que estava explicando o problema médico do anticoncepcional. Sim. Né? E ela estava explicando que muitas vezes nós somos mal orientados pelos nossos próprios médicos de confiança, né? Porque a medicina é envolvida em interesses econômicos e muitas vezes assim, envolvida no interesse principal da indústria farmacêutica, né, que controla a medicina nos dias de hoje. Ela muda o conceito das coisas. Então, qual que é, né, o conceito de aborto? Né? A partir de qual momento que a gente pode dizer que houve um aborto? Né? Então, isso foi mudado convenientemente pela medicina atual, né? Sendo que a medicina mais antiga, os livros de medicina mais antigos diziam que uma vida é gerada no momento em que o óvulo, ou o ovócito, né, como se diz hoje, ovócito, se junta com o espermatozoide.
Então, naquele momento, 23 cromossomos com 23 cromossomos, né? Eles se unem e formam ali um indivíduo único, com 46 cromossomos, e que já é um ser diferente do pai, diferente da mãe, né? E que já começa a partir daquele momento a se multiplicar, né? A se desenvolver. Então, no momento que o ovócito encontra com o espermatozoide, ali já é gerada uma vida. E se a gente interfere nisso e mata, né? Eu não sei se chama zigoto, esqueci o nome. Se a gente mata, né? Acho que é zigoto mesmo. Esse primeiro ser ali, ó, a gente está causando ali, naquele momento, um aborto, né? Sendo que talvez a medicina hoje tenha colocado que um aborto é a partir do momento que esse ovócito, né, com o espermatozoide se unem e até o momento que ele é implantado no útero, né? Então ele sai da trompa e vai até no útero, né? E essa migração das trompas até no útero, até ser implantado no útero, demora 7 dias, né? Mas como a doutora no próprio vídeo explicou, né, dessa implantação, desse caminho que ele faz das trompas até no útero, que demora 7 dias, ali ele já está com mais de 200 células, né? Já se multiplicou, já existe ali mais de 200 células envolvidas ali. E a partir daquele momento que ele é implantado no útero, se ele ou se ele não consegue ser implantado, ou se daquele momento para frente ele morrer, né, ele for expulso, aí é considerado um aborto, né? No caso, um aborto espontâneo, né? Mas a gente aprendeu no vídeo, né, na live de ontem, que o aborto ele pode acontecer antes da implantação desse zigoto, né, no útero. E também, isso é grave. Pra gente que é mulher, fica de forma tão disfarçada, porque quem toma anticoncepcional aqui sabe que às vezes acontece do nosso ciclo vir mais intenso do que o outro. E a gente só pensa que, que eu pensava quando acontecia isso comigo, os meus hormônios devem estar desregulados, deve ter alguma coisa errada assim, mas nada demais, né? Eu jamais poderia imaginar que poderia ser isso, né? Porque, misericórdia, se eu soubesse de um negócio desse, eu já teria parado. Mas não é assim que os médicos orientam a gente. Então, esse seria o terceiro problema, né, Daiane? Seria o terceiro problema, e que a gente ficou ontem, né? Quando a gente assistiu, a gente ficou impactado. E deu vontade de chorar. Deu vontade de chorar por a gente não saber que tinha isso envolvido. Que a gente poderia estar matando, né? Porque a gente é contra o aborto desde sempre, né? A gente é contra o aborto desde sempre, sim, né? Então, onde já se viu a gente matar uma vida que está se formando? Então a gente, por exemplo, tem contraceptivos que podem ser abortivos, né? Que a gente sabe que pode ser abortivo, né? Por exemplo, o DIU, né, Daiane? O DIU tem o perigo de ser abortivo. Então, só de ter o perigo de ser abortivo, a gente já evitava. O DIU, podemos dizer que ele é o mais declarado, né? Só que apesar de muitos médicos hoje estar passando um pano em cima, né? Colocando panos quentes, falando que não, que hoje já não é mais do jeito que era antigamente, que você pode ficar sossegada. A gente sabe que não é assim. O DIU ainda ele tem os riscos dele, e ele é mais declarado do que os outros normais, né? Do que um hormonal, do que um comprimido aí hormonal que você toma. Então, a gente já evitava por conta da gente, nossa, nunca a gente pode imaginar uma coisa dessa. Nossa, pai, né? E aí ontem a gente ficou sabendo que até esses anticoncepcionais normais que a gente tem, assim, que a gente usava, né, antigamente, que pra gente era tranquilo, eles podem ser abortivos, sim. Tem uma grande chance deles serem abortivos, porque a ideia do anticoncepcional é evitar a concepção.
Evitar que o espermatozoide se una ao ovócito ali e forme um ser, um indivíduo, né, diferente ali. Então, evitar que isso aconteça. Mas, às vezes, os anticoncepcionais não conseguem evitar que isso aconteça, e isso acontece, e ele vai agir, né, matando esse ser que se formou, né, posteriormente. Então isso é um aborto. E com isso não vai ocorrer a anidação, né, que é a implantação do espermatozoide ali no óvulo, e ele precisa se colar, né, se fixar na parede do útero. E isso, o anticoncepcional, ele já está previsto em bula que ele não vai deixar acontecer, então não vai acontecer nidação, né? Só que esse processo antes, aí, isso que é escondido da gente. Então a gente sai do médico, não, sou totalmente contra o aborto, mas não, anticoncepcional não tem perigo nenhum, não, e eu não vou estar fazendo nada de errado mesmo, né? Então, só estou evitando filho, mas eu não estou fazendo nada de errado perante a Deus, não. Então, exatamente, então esse é um perigo, né? É um perigo real do anticoncepcional, e a gente pode ter sem saber, pode ter colaborado para que vidas fossem abortadas sem a gente saber. Então o que a gente fez, né? A gente orou, né? A gente pediu perdão para Deus, né? Sim. Depois que a gente ficou sabendo disso. A Dayana chorou ontem assistindo a live, e ela ficou assim meio revoltada. A explicação é meio revoltada. É verdade. Sabe por que a gente ficou meio revoltado? Porque assim, ó. Então, durante muito tempo, o quê? 2 anos. Sim. Eu não queria mais frequentar a igreja, né? A Dayana, durante esse tempo, ela pegava as crianças e ia sozinha, né, para a igreja. E eu ficava em casa. Por quê? Muita coisa que esse negócio de ser aberto à vida é apenas um dos detalhes das coisas que eu aprendi fora da igreja, e que eu ficava perguntando por que eu não aprendi isso na igreja. Por que não foi dentro da igreja que eu aprendi que nós devemos ser abertos à vida? Porque lá na igreja a gente estuda a Bíblia, estuda a palavra de Deus, né? E foi fora da igreja que eu aprendi essa coisa hoje tão óbvia para nós, que é nós sermos abertos à vida, né? E não é só isso não, é muitas outras coisas. Isso aí é apenas um dos detalhes. A gente está abrindo aqui o jogo com vocês com um detalhe só. Depois a gente pode fazer outros vídeos. Eu acredito que muitos vídeos a gente não vai poder fazer, ou seja, muitos assuntos a gente não vai poder tratar aqui nessa plataforma do YouTube. Porque é proibido. Com certeza. Né? Mas são assuntos que são assuntos importantíssimos que a gente aprendeu fora da igreja e que eu cobrava a igreja. Por que eles não me ensinaram? Por que aqueles teólogos, aqueles pastores que estão lá, né, que estão aprendendo, por que eles não me ensinaram sobre esse assunto e deixaram que a gente vivesse no erro durante tanto tempo? Então eu fiquei um pouco assim, vamos usar a palavra revoltado, não sei se essa é a palavra correta. Eu acho que é, porque eu tenho certeza que às vezes tem muita gente que está assistindo agora o vídeo que possa ter outros motivos também, né, e vários outros motivos, às vezes aprendeu fora, né, como diz, se quem a gente espera às vezes não passa para a gente a orientação correta, as pedras vão clamar, né? As pedras clamarão. Né? Então, assim, de uma forma ou de outra, se for da vontade de Deus que a informação correta chega a você, de um modo ou de outro vai chegar. Né? Que foi o que aconteceu com a gente. Então, eu acho que a palavra revolta cabe bem, sim. Pode ser que porque é o que a gente espera. E é uma situação assim de... como que eu posso dizer... eu acho que o mais correto é revolta, é um revolta sentimento ou de... decepção. Decepção, isso. Aquele negócio, poxa,
E outra, se fosse só isso, já tá bom. Agora, bom, se fosse. A questão é o seguinte, o que nós aqui passamos, creio que outras famílias aí também que estão nos assistindo também passa, quando a gente toma uma posição diferente de vida, a gente começa a ser mal visto. Até dentro da própria igreja. Dentro da igreja. Para fora, então, nem se fala, que é uma judiação. Mas dentro da igreja, a gente Onde a gente esperaria, né? Acolhimento. Um acolhimento maior, né? Uma coisa, não. Quando a Dayana anunciou que estava grávida do nosso quinto... a primeira pergunta que fizeram para mim, como diz, ao invés de me dar os parabéns, foi: mas agora vai fechar a fábrica, né? Pois é. Aí quando a Dayana respondeu pra pessoa, não, por quê? Eu falei, não, mas por quê? Por que eu tenho que fechar a fábrica? A pessoa não sabia onde colocar enfiar a cabeça, né? De vergonha. A pessoa ficou, eu falei, dentro da igreja, gente. Não tá falando dentro da igreja. Então, ou seja, se você for parar e pensar, qual que é a diferença de você estar batendo um papo, às vezes, com o irmão da igreja ou com algum colega de trabalho que não conhece a Deus ou nem nada? Dá na mesma. É quase a mesma coisa. Dá na mesma. As pessoas pensam, mas o que é isso? Aquela famosa frase, você não tem TV em casa, não? Você não é bem informado, não? Ué, mas que ignorância é essa? Que loucura é essa? Algumas pessoas falam mesmo na lata, não tem papas na língua, não. Fala que você não gosta de se informar, não? Você não tem responsabilidade, não? Você não tem juízo ficar povoando a terra nessa época, nesse tão mundo difícil. Tão difícil. Gente, desde que o mundo é difícil. Se a gente for esperar o momento propício para o mundo ficar melhor, mais fácil, para a gente poder ter filho, então, eu lamento dizer, mas então não vai ter, isso aí não vai ter, porque a tendência de agora para frente é só piorar, né? Então, a gente hoje frequenta, assim, a gente vai na igreja, porque a gente entende que existem práticas espirituais lá que são benéficas e que são importantes. Por exemplo, a leitura da palavra, a pregação da palavra, né, cânticos espirituais, comunhão com os irmãos. Então, a gente sim frequenta, hoje eu voltei a frequentar, né, mas eu sei que a igreja está muito aquém daquilo que deveria estar ensinando para a gente nos dias de hoje. São assuntos relevantes, muito importantes, e que a igreja simplesmente se omite, não fala sobre nada, não fala sobre isso, não ensina e não toca nesses assuntos, principalmente, né? Então a gente gostaria de compartilhar com vocês hoje, né, esse um ponto importantíssimo que infelizmente não é abordado dentro das igrejas, infelizmente. Eu estou dizendo aqui das igrejas evangélicas, cristãs, né? Porque esse assunto também foi debatido por um casal da Igreja Católica, né? E ele também fala que às vezes, né? Às vezes os próprios padres, né? Orientam de forma errada, né? Que vai contra a doutrina da própria Igreja Católica sobre essa questão. Então, assim, fica uma situação muito complicada, viu? É uma situação muito delicada, muito séria mesmo, e que a gente tem que pedir a misericórdia de Deus mesmo, né? E pedir para Deus ir nos instruindo, né? Então, depois que a gente aprendeu, né, ontem, mesmo assim, a gente já sendo aberto à vida, já tendo a mentalidade que nunca mais vamos usar anticoncepcional, vamos deixar Deus agir, mesmo tendo essa mentalidade na cabeça, quando a gente ficou sabendo que o anticoncepcional que a gente já usou durante muitos anos, que a gente é um casal normal, entendeu? A única coisa que tem de diferente hoje em dia é a misericórdia de Deus sobre a nossa vida, que deixou a gente aprender algumas coisas diferentes, né? E então a gente é um casal normal e a gente carrega essa culpa também, porque a gente usou anticoncepcional durante muitos anos, né? E a gente também correu esse risco de ter colaborado para que acontecesse aborto, mesmo a gente sendo contra, a gente sem saber ou sendo mal orientado, a gente colaborou, né? Então a gente se arrependeu. Mas pera um pouquinho. Já tem 200 células praticamente, já tem diferenciação. Como que não é um ser? Já é um ser. Então, para
para os médicos poderem prescrever esses anticoncepcionais de uma forma mais tranquila e poder orientar de forma, assim, da ciência, né, o olhar da ciência, para os pacientes não se sentirem culpa, eles mudam o significado do aborto. Essa é a forma mais segura de você poder prescrever e todo mundo ficar, não, mas não é aborto, olha, imagina, minha médica me explicou, não é aborto, me explicou tudo, mas a tua médica ou o teu médico tem que ser católico, né, ele é cristão. Eu sempre falo, Tiba, que todos os profissionais, principalmente os profissionais da saúde, eu recomendo sempre, procurem médicos católicos ou cristãos, psicólogos também. Por quê? A gente estuda, a gente pede a conversão para Deus, a gente faz penitência, tudo que a gente possa fazer para ajudar na nossa conversão, mas de repente eu caio numa cilada dessa, de ir num médico que eu confio porque eu acho que ele é estudado, que ele é orientado, e começo a usar um anticoncepcional. Olha o que eu estou fazendo com a minha vida. Estou evitando filho, que já seria um grande problema, pensando na moral cristã, já seria um grande problema, mas quantas crianças que eu estou matando, esse útero que foi feito, pensado, planejado por Deus para gerar vidas, está virando um cemitério, um lugar de morte. Olha que coisa mais triste. A gente pediu perdão a Deus. Eu me apeguei a um versículo. Inclusive eu vou deixar aqui esse versículo para vocês, né? Mas ele está lá em Salmo 19, tá? Salmo 19, versículo 12. Né? A gente leu ele, inclusive, na nossa devocional há pouco tempo atrás. Foi né? pouco tempo. E eu lembrei, quando eu escutei essa live de ontem, eu lembrei deste versículo. Falei, olha, vamos nos agarrar a esse versículo e pedir perdão a Deus. E agora tentar alertar outras pessoas também, né? Através desse nosso canal aqui, nosso pequeno canal aqui no YouTube. Quem sabe outras pessoas também possam estar aprendendo sobre isso, que é uma coisa muito importante, séria, né? Então, olha lá. Salmos 19, versículo 12. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Né? Então, um pedido para Deus me absorver daquelas faltas que nos são ocultas. Né? A gente não sabe que está cometendo uma falta ali. A gente está agindo de uma maneira que a gente não sabe que é pecado. E sem querer a gente está cometendo um pecado gravíssimo, mesmo sem saber. Então, pedido para Deus, absolve-me, Senhor, daquelas faltas que me são ocultas. Né? Então, esse é o pedido que a gente faz a Deus. Né? E eu queria deixar esse versículo aqui para vocês também. Né? E pedir para vocês, né, quem pudesse disponibilizar. A live é curta, né? Não é uma live grande, é 1 hora só. Não, é rápido. O assunto é tão interessante que passa muito rápido, a gente nem percebe. E eu vou deixar aqui o link dessa live aqui para vocês, disponível na descrição desse vídeo, ou no primeiro comentário, ou nos 2 lugares desse vídeo aqui, para vocês assistirem e aprenderem também. Como a gente aprendeu ontem, aprenderem também. Tá? Porque eu penso o seguinte, se às vezes ainda está em tempo, você está no seu período reprodutivo, ainda dá tempo de mudar. Como diz, não foi o ideal que aconteceu com a gente não casou tendo essas informações, infelizmente, né? Não nos casamos tendo essa informação, mas, como diz, a conversão vem dia após dia. Né? Então chegou, a gente já tinha mudado a mentalidade, conforme a gente contou no vídeo passado para vocês há um tempo atrás, e agora sabendo do grau do que é hoje um contraceptivo, principalmente hormonal, aí a situação agravou ainda mais. Então, ainda se você está na sua idade reprodutiva, pense, né? Dá uma repensada, assista a live com bastante atenção, né? E também pegue, né, esse versículo como uma força, né? Para Deus, como diz, jogar isso aí no mar do esquecimento, né?
e vida nova, bola para frente, né? E é Deus que nos perdoa, né? Tá bom? Então esse é o vídeo que a gente estava sentindo no coração de fazer para vocês hoje. A gente tinha outros planos de outros assuntos, mas aí como a gente assistiu essa live ontem, a gente falou, não, vamos fazer o vídeo sobre esse assunto agora, que está recente. E essa live que nós vamos deixar disponível aqui, a gente não sabe por quanto tempo ela vai estar disponível. Então, quanto antes vocês puderem, assistam. É 1 hora só apenas. Vocês vão aprender, né? Não somos nós que estamos falando, mas uma profissional da saúde, uma médica, né? Que vai falar ali com propriedade, né? Que infelizmente o anticoncepcional ele também pode ser abortivo. Qualquer anticoncepcional pode ser abortivo e isso é um grande problema, tá bom? E deixem aí nos comentários o que vocês acharam, tá, do vídeo de hoje. Eu sei que é um assunto polêmico, um assunto difícil, mas nós enfrentamos, né, muitas dificuldades na vida e esse é apenas mais um deles, né? De falar sobre assuntos tão difíceis como esse. Mas eu acho que é tarefa nossa, né, falar, mesmo que não agrade a todo mundo, né? A gente tem a obrigação, né, de estar anunciando aquilo que é verdadeiro também, né? Ficar guardando só pra gente também. Não adianta nada. Não vai resolver muito, né? Então é isso, gente. Agradeço a atenção de vocês e, se Deus quiser, até um próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Até mais.